Ele pergunta de que forma ocorre o scanning paracerebral, corrigindo matrizes de erros multiexistenciais no acoplamentário. Para te responder isso, eu preciso falar também da minha especialidade dentro do contexto do acoplamentário, que com o tempo ficou muito evidente, que são as doações de neuroectoplasma, que existe toda uma paratecnologia que envolve isso. Eu estou com um verbete também já a caminho, que se chama holominemo paratecnologia, que é a paratecnologia utilizada pelos amparadores para melhorar processos cerebrais, principalmente relativos à parte mnemônica, à parte da memória, inclusive a memória cerebral, não apenas a memória, a holomemória paracerebral. Então, eu vejo que os amparadores utilizando essa paratecnologia, que eu cheguei a identificar com muita clareza, desde o primeiro acoplamentário que eu fiz, eu tive a facilidade. Eu acho interessante porque a tecnologia nem é a minha área, eu trabalho muito mais com a questão comportamental, com a questão parapsíquica, com a questão intelectual, relativas às reciclagens intraconscienciais, e, no entanto, quando eu comecei a frequentar o acoplamentário, para minha surpresa até certo ponto, o que eu mais identificava era a paratecnologia, os aparelhos extrafísicos, devices, como estão aqui, a para-instrumentação, o para-aparelhamento que a equipe extrafísica técnica em parapsiquismo utiliza para minimizar as mazelas, os bloqueios, as dificuldades, sequelas que às vezes a pessoa apresenta no processo intelectual, cerebral e paracerebral. Então, muitas vezes eu vi essas paramáquinas passando sobre a pessoa e fazendo um verdadeiro scanning, quer dizer, como se fosse uma ressonância magnética, como se fosse uma tomografia, aparelhagens muito específicas que se apresentavam como tal, com consistência e, vamos dizer, semelhanças até certo ponto a certos instrumentos que a gente conhece aqui, principalmente na área da medicina de radiologia, por exemplo. Então, eu observei bem esse tipo de material e muitas vezes identifiquei e que eles corrigem matrizes, sim. Eu também estou com um outro verbete que se chama neologismo paraterapêutico. Eu vi que quando as pessoas, com tantos anos de docência, quase 30 anos de docência conscienciológica, quantas vezes eu assisti uma pessoa que era normopsíquica, ela acelerar um pouco a cerebralidade, a elaboração de pensamentos, mas também vi muitas pessoas com quadro de bradipsiquismo se tornarem normopsíquicas, em função do quê? Do uso do neologismo conscienciológico. E também vi essas matrizes paracerebrais anacrônicas, vamos dizer, extemporâneas, que já ficaram ultrapassadas, elas serem modificadas a partir de um acoplamentário. A pessoa começar a falar num outro ritmo, ela tem um vocabulário mais claro, ela tem uma certa elaboração mental com mais fluidez, com mais facilidade. Então, nós vimos que existe todo esse aspecto paraterapêutico na paratecnologia utilizada no acoplamentário. Daí, essa abordagem que eu fiz aqui do scanning.